Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, como de um vento veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Hoje eu quero ministrar uma palavra submetida ao seguinte tema: o que acontece quando oramos juntos? Qual é o tema da mensagem de hoje, gente? O que acontece quando oramos juntos? Só para você decorar, qual é o tema da mensagem de hoje? O que acontece quando oramos juntos? Quando oramos juntos. Quando oramos juntos. Eu quero que você redobre bastante a sua atenção. E você não vai deixar esse irmão estar perto de você conversar com você agora. Tá? Esse irmão não conversa comigo agora, porque eu não quero perder um minuto daquilo que Deus tem para mim hoje aqui neste lugar. Amém? Amém? Vamos orar. Espírito Santo, como eu sempre te peço, usa-me mais uma vez, porque eu dependo totalmente do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor fale com o teu povo de maneira graciosa, poderosa e sobrenatural. E tudo que o Senhor tem para nós hoje, eu quero que o Senhor te pedir que o Senhor realize, Pai. Te daremos todas as honras, todas as glórias, todos os louvores, porque a ti pertence de fato. Eu quero pedir que esse lugar permaneça cercado com a muralha de fogo, e os teus anjos de fogo tragam um braço de fogo, esparrame fogo sobre cada um de nós, porque nós queremos ter os nossos corações incendiados pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra seja como fogo. Eu peço, abre os olhos do entendimento de cada coração que aqui está, para que a gente possa entender a tua palavra, em nome de Jesus. Depois, amém? O que é que acontece quando nós oramos juntos? O texto sagrado nós lemos agora refere-se ao momento em que o Espírito Santo veio sobre os discípulos e os encheu de poder. Foi uma das maiores experiências da igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da igreja primitiva. Foi a maior e melhor experiência que os discípulos tiveram depois de conhecer Jesus. Vou repetir isso? Foi a maior e melhor experiência que os discípulos tiveram depois de conhecer Jesus. E hoje também não será diferente. Alguns terão essa experiência aqui se crerem na palavra de Deus. Escute. O texto sagrado está referindo-se ao dia em que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, como eu falei há pouco, e trouxe-lhes uma experiência inesquecível. Ser batizado com o Espírito Santo, porque nesse dia aqui eles foram batizados com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo nos dá uma experiência inesquecível. Um cristão que diz que já foi batizado com o Espírito Santo, como os discípulos foram, e não lembra o que foi que aconteceu.
não ficou marcado na sua memória, não desfrutou, sabe, dessa experiência como algo maravilhoso, inesquecível, provavelmente nunca de fato foi batizado com o Espírito Santo. Pastor, e eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Sim, precisa. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, e eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Sim, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu vou começar essa mensagem aqui com uma introdução para você ver se você consegue captar. Às vezes o pregador fala, só pode falar besteira, não já pregando. Mas eu faço um esforço terrível para ver se você entende. Eu sei que produz entendimento o Espírito Santo, mas eu tenho que fazer a minha parte também. Então, um cristão que não é batizado com o Espírito Santo é equivalente a um cristão assim, com motor 1.0. Não sei se você já dirigiu carro 1.0, não é como os de hoje não, gente, porque o de hoje é carro 1.0 turbo. Mas eu tinha um Fiestinha 1.0, logo que eu me formei. Aí eu fui dar um plantão. Ali, naquela época que a BR aqui, Fabrício, não é duplicada ainda. Antônio Cardoso, por esse lado de Sistema. Irmão, aí eu estou vendo que o meu Fiestinha, depois do plantão, abafando, com o estetoscópio pendurado no pescoço, ainda, médico recém-formado, engraçado. Até no carro ele anda de jaleco. É engraçado demais. Ele está na rua desfilando de jaleco. É engraçado demais. Quando eu viro assim, recém-formado ainda. Então tem mentalidade de recém-formado. Aí está eu lá com o meu jaleco, dirigindo aquele bendito, aquele Fiestinha 1.0. Aí eu comecei a ultrapassar uma carreta, a pista dupla. Você lembra que tinha muito acidente essa região aqui, não sei se tu lembra. Quem é mais da minha época lembra. Você é mais novo, não lembra não. Aí está eu dirigindo. Quando eu comecei a ultrapassar a carreta, a faixa me dava permissão de ultrapassar. Daqui a pouco eu vi que a faixa mudou. A faixa agora se tornou faixa contínua. Aí, meu irmão, eu só estava na metade daquela carreta. Aí eu aprendi o seguinte: começou, vai embora, vai embora. Não é assim? Tu aprendeu isso quando dirige? Começou, aperta o pé e vai embora. Eu apertei o pé até no motor. Força de expressão, eu acho que esse dia, eu acho que amassou o Nelson lá embaixo, de tanto que apertei. Ordinário que é. Escuta, estou aqui empurrando o pé, acelerando. Cadê motor? Cadê motor? Daqui a pouco, uma voz dentro de mim falou assim: recua. Recua. Eu falei, mas a minha mente na hora, mas eu aprendi que tem que avançar. Recua. Uma voz falou dentro de mim assim: recua. Eu pisei o pé no freio. Irmão, quando eu pisei o pé no freio, apareceu na minha frente, assim, na curva, assim, uma carreta também. E a carreta começou a buzinar. E eu comecei a ficar gelado. As mãos começaram a ficar dormentes. Eu senti a morte entrar no banco do passageiro, ficar do meu lado e dizer: vamos? Eu falei: agora não. Sai de para lá. E aí eu estou vendo a carreta vindo. É uma experiência tão inesquecível que até hoje está aqui na minha vida, na minha mente viva. Porque experiências boas, experiências ruins, você nunca esquece. Esquece não. Essa experiência ruim eu nunca esqueci na minha vida. Aí está eu pisando no freio agora, e a carreta vindo, aquela monstrona na sua frente assim. E aí eu falei: meu Deus, agora. E eu olhando aqui,
que NASA quer terminar aqui, meu irmão. Parece uma eternidade o negócio. E está querendo passando, e eu freando. Eu fiz assim, joguei para dentro assim, passou. Irmão, foi assim, questão de milésimos de segundos para mim morrer. Por quê? Eu queria muito ultrapassar, mas eu não conseguia. O motor é fraquinho, 1.0. Assim é um cristão que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Assim é um cristão que não recebeu power, dínamos, poder, revestimento de poder do Espírito Santo. Vai ter muita coisa que ela vai querer fazer, mas ela não consegue. Motor 1.0. Aí Jesus diz assim, ó, eu vou dar um jeito de resolver esse problema de vocês. Porque eu estou indo para o Pai e vocês vão ficar aqui sozinhos. Eu estou indo para o Pai e vai ter dias difíceis para vocês, que vocês vão se enrolar todo. Vão ficar desesperados, com a mão na cabeça, pensando que vai morrer. Se vocês não tiverem o batismo no Espírito Santo. Receber o batismo do Espírito Santo é equivalente de Jesus, eu falo uma linguagem que até criança entende, tirar o teu motorzinho fraco, como aquele do meu Fiestinha, 1.0, tirar e botar o motor de uma Ferrari 3.0, é 3.6, nem sei quanto é. É quanto motor é Ferrari, gente? Vocês que têm? Você que tem Ferrari, é quanto motor é Ferrari? Ninguém tem Ferrari aqui, gente? Que horror! Misericórdia, gente. Eu declaro em nome de Jesus, crentes com Ferrari aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Da próxima vez que eu pregar, você vai saber qual é. Vai ter algumas Ferraris para lá na frente. Você vai lembrar esse dia aqui? Se você lembrar, vai ter Ferrari aqui, Porsche. Então vamos lá. Somente um irmão falou assim, eu recebo. Somente um falou assim, eu recebo. Eu também recebo, pai. Se eu quiser me dar, eu também não sei. Não vou reclamar não, pai. Mas Ferrarizinho, pastor. Mas se o pastor de Ferrari vai ficar feio, né? Todo mundo pode ter Ferrari. Mas se o pastor tiver Ferrari, dá o quê? Ladrão. Gente. Talvez seja o pior lugar para um homem, do ponto de vista humano, estar a ser pastor. Porque todo mundo pode ter Ferrari. Mas se o pastor tiver Ferrari, é o quê? Ladrão. É assim. Eu não tenho papo na língua, eu falo mesmo. Não é, gente? É verdade. Então aqui, aí ele fala assim, eu estou tirando teu motor 1.0 e vou botar Vou botar o quê? Um motor de Ferrari. Como eu queria estar com uma Ferrari naquele dia. Ligava a seta, passei. Eu não ia correr risco de morte, não ia passar por aquele pânico, eu não ia carregar esse trauma que até hoje eu carrego. Eu tenho tanto trauma em carro 1.0, gente. Quem tem, tu vai viajar com muito cuidado, tá? Aquele treino não é confiar para ultrapassagem não, pelo amor de Deus, vai por mim. Tu só ultrapassa se vê um infinito assim na tua frente, a tua lei ultrapassa. Não se confia sem querer Nelson, não. De verdade. Eu fiquei tão revoltado, Ciro, que eu fiz, a partir de hoje, todos os meus carros serão 2.0. Eu não gostava de financiamento, fui correndo ali na Toyota, peguei, qual o Corolla mais barril que tu tem aí? É um Corolla Altis na época, 2.0, para onde eu quero isso aqui? Vendi aqui na sua, financei para perder de vista e comprei aquele negócio. Na verdade, eu ia comprar um Fuso. Só que no dia, eu cheguei para comprar o Fuso, eu passava a semana toda de calça, empacotado com aquele jaleco ali, dá uma agonia às vezes. Aí eu falei, eu vou de short mesmo, com minha mulher, comprar o meu Fuso. Eu ia comprar um Fuso 2.1. Eu sei que é mais só que é o Corolla. De tão revoltado que eu fiquei. Aí eu fui comprar um Fuso. Aí cheguei lá de bermuda, de sandália havaiana ainda. Eu falei, de raiva eu vou de havaiana ainda. Aí eu vou comprar. Aí eu vi aquele cara me atender tão mal. Eu falei, não volta aqui nunca mais. Eu não quero mais não, irmão. Não quero testemunhar não. Dá licença. Não quero ficar com teu carro aí, vai. Eu fui embora.
fui lá na Toyota, fui tão bem atendido, do dia que eu estava. A minha roupa, no mesmo dia. Falei, quer esse carro aqui? Na hora, no mesmo dia. Mas muda a página, entenda aqui o que Deus quer falar com você. O Espírito Santo quer nos revestir de poder. No dia que tu entende isso, se tu não entender isso hoje, aí só Jesus te leva para a glória logo. Porque, pastor, se eu não tiver o batismo com o Espírito Santo, eu sou salvo? Sim, é salvo. Mas aqui na terra, tu vai ser um carrinho 1.0. Pronto. Do que eu tinha ainda. Daquilo que eu tinha, porque naquela época o Fiestinha era pesado e o motor fraco. Aí é uma combinação péssima. Hoje os carrinhos 1.0 é leve e o motor responde, tem turbo no trem ainda. Mas muda a página. Explique uma coisa. O que é que aconteceu na minha vida? Eu falei que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência inesquecível. A gente não tem como você permanecer o mesmo depois do batismo do Espírito Santo. Falei rápido demais, vou falar devagar para você entender. Não tem como você permanecer o mesmo depois de receber o batismo com o Espírito Santo. Tem como, fala para mim. Antes é um motorzinho 1.0, agora recebeu um motor turbo 3.0. Tem como? Quem estiver ali no controle daquele carro, percebe ou não percebe a diferença? Não, para de graça. Percebe ou não percebe a diferença? Percebe na hora. A mudança é drástica, é repentina, é absurda essa mudança. Aos 12 anos, eu recebi o batismo no Espírito Santo. Uma experiência inesquecível. A minha vida mudou radicalmente. A minha vida de oração mudou radicalmente. O meu envolvimento com a palavra mudou radicalmente. Gente, eu tenho lembranças vivas na minha memória do dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. Eu lembro onde eu estava, eu lembro o pregador da noite, eu lembro tudo. É por isso que o texto diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, porque aqui quem está escrevendo é Lucas. E Lucas é médico. E todo médico é o quê? Perguntador. Gosta de fazer pergunta. Foi treinado para fazer médico, foi treinado para fazer pergunta. Então Lucas vai aqui até os discípulos que receberam o Espírito Santo, que receberam o batismo do Espírito Santo, e disse, conta para mim como foi. Eu vejo Lucas foi em entrevista, fazer anamnese com os seus entrevistados. Aí ele fala assim, rapaz, foi no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma das festas do Antigo Testamento, do povo de Israel. Tinha várias festas, depois a gente fala sobre isso. Então, assim, foi no dia do Pentecostes, foi no 50º dia de Pentecostes. Aí, escuta, olha o que aconteceu. A gente estava reunidos, eles contam, né? A gente estava reunidos nesse dia de Pentecostes, nós estávamos reunidos no mesmo lugar. Lucas, que é perguntador, não está aqui escrito no texto, mas é por isso que tem que ler a Bíblia, assim, vários capítulos para você entender. E vocês estão fazendo o que lá? Claro que Lucas perguntou isso. Vocês estavam fazendo o que lá? Não está escrito no capítulo 2, mas no capítulo 1 está escrito. Nós estávamos orando. Há quantos dias? Já tinha 10 dias hoje. Nós passamos 10 dias. Foi assim, Jesus foi assunto aos céus. E ele mandou a gente se reunir em Jerusalém e aguardar a promessa do Pai. E passar orando todo esse tempo. Atos capítulo 1, versículo de número 14.
O texto diz assim: todos estes perseveravam juntos. Vê comigo? Perseveravam juntos. Eu quero segurar essa palavra. Todos eles perseveravam. Pronto. Todos eles perseveravam juntos em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus e com seus irmãos. Conta para mim, Lucas perguntando. O que foi que vocês estão fazendo naquele dia? A gente estava no mesmo lugar. A gente estava orando. Escute isso aqui. Eles não estavam orando sozinhos. Eles estavam orando juntos. Vou repetir mais uma vez. Eles não estavam orando sozinhos. Eles estavam orando juntos. Escute isso. Satanás tem trauma de igreja reunida orando junto. Porque ele lembra o que foi que aconteceu no dia de Pentecostes. Porque quando eles estavam orando juntos, um deles, Pedro, todos foram cheios, mas teve um que foi Pedro, que foi tão cheio do Espírito Santo, que ele pregou, e de uma só pregação, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Satanás tem trauma de reunião de oração. É por isso que você entende porque é tão difícil organizar uma reunião de oração na igreja. É por isso que é tão difícil organizar uma reunião de oração de família. Quer ver? Marca uma viagem na praia. Facinho. Marca um churrasco na tua casa. Vai gente até que não foi convidada. Marca lá um aniversário. Facinho. Rapidinho. Não precisa muita programação. Ó, gente, vai ter um churrasco amanhã. Na hora. Na hora. Marca uma reunião de oração para tu ver quantos vai. É por isso que é tão difícil organizar uma reunião de oração em casa. É por isso que é tão difícil casais orarem juntos. É por isso que é tão difícil, sabe? A gente, aqui na Renove, faz uma grande reunião de oração. Quer ver? Aqui na Renove, a gente nunca conseguiu fazer uma grande reunião de oração. De oração mesmo, oração mesmo. Não conseguiu. Eu entendo isso. Por quê? Porque a gente vai lutar contra uma grande oposição do mal. Porque o diabo sabe o que acontece quando nós oramos juntos, mas você talvez não saiba. Não, essa foi demais. O diabo sabe o que acontece quando nós oramos juntos, mas talvez você não saiba. Eu vou te ajudar a lembrar um texto bíblico que o diabo conhece, talvez você não está lembrado. Mateus capítulo 18, versículo 18, 19, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Ligar aqui é amarrar. Desligar aqui é dar permissão, tá? Tá amarrado, tá ligado, tá? Eu vou desligar, desamarrar. Quer ver? Um casal que está com as finanças amarradas. Oh, meu Deus. É só os dois começar a orar juntos. Quer ver? Um casal que está amarrado pelo espírito da contenda. Todo dia começa a brigar. Confusão. Eps, quer ver? É só começar a orar juntos. Você fazer o quê? Amarrar o espírito da contenda que está entre vocês. É só isso. É só os dois começar. Nós amarramos juntos esse demônio maldito que está aqui perturbando a gente. Acabou a confusão, acabou a contenda. Quer ver? Prejuízos sucessivos. É só o casal chegar juntos. Nós amarramos agora o espírito maligno que está trazendo prejuízos sucessivos para a nossa vida. E orar juntos. Orar juntos.
Espírito que perturba os filhos. É só o casal orar juntos. Está escrito assim, o versículo 19 de Mateus 18. Também vos digo que se dois, quantos? Meu irmão, para de graça. Quantos? Dois. Se dois na terra concordarem, meu Deus. Se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem. Não, gente, isso aqui é demais. Aqui é Jesus assinando um cheque, dizendo, coloca o valor que eu garanto. Qualquer coisa que pedirem, de qualquer coisa que porventura pedirem. Gostei dessa letra desse tamanho, gente. Vamos fazer assim todo dia. Eu gostei, de verdade. Ficou melhor para você, gente, aí? Assim? Qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Qualquer coisa que pedirem. Qualquer coisa que pedirem. Pelo menos quantos? 2. Pastor, não tenho ninguém para orar. Não tem? É só que tu convidar. Você vai dar trabalho de encontrar pelo menos um que de oração. Vai dar trabalho, mas tu vai achar. Tu vai achar. E se não tiver ninguém, a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas eu vou te mostrar na Bíblia coisas que o diabo sabe acerca da oração que talvez você se esqueceu. Quer ver? Quer ver? Olha o que acontece quando oramos juntos. A Bíblia diz que quando a congregação de Israel foi inaugurar o tabernáculo, eles estavam orando juntos. Eu não vou ler o texto porque o horário já está correndo aqui demais. A Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A Bíblia diz que quando Salomão está orando, e toda a comunidade de Israel, a Bíblia diz que, no 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3, diz assim, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Sabe o que acontece quando oramos juntos? A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João. Qual o nome dos 3 discípulos, gente? Ó, eu estou pedindo para repetir, sabe por quê? Porque teve uma pregação dessa aqui, por exemplo, na última terça-feira que eu preguei aqui, uma mensagem poderosa que tu não deveria ter faltado. E eu cheguei aqui na porta aqui, eu falei, irmão, eu preguei o que hoje? Eu falei, não, tu estava onde, meu filho? Ele já tinha esquecido já. Então, qual foi o nome? Isso tu vai decorar. Qual foi o nome dos 3 discípulos de Jesus que subiram ao monte? Pedro, Tiago e João. Pronto. A Bíblia diz que esses 3 discípulos subiram ao monte em particular para orar. E a Bíblia diz que Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram brancas como a luz. Está lá em Mateus capítulo 17, do 1 ao 5. Aí, no finalzinho, no versículo 4 e 5, diz assim, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E uma voz saía e dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Quer ver uma coisa? Atos 3, versículo 1 diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Eles estão subindo juntos ao templo para orar. Sabe o que acontece quando a gente ora juntos? Vai pegando aqui. Há milagres extraordinários. A Bíblia diz que havia um paralítico na porta do templo Formosa, e Pedro diz assim, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o paralítico saltou e entrou pulando no templo. Quando oramos juntos, há milagres extraordinários. Você pode pegar, sacudir esse irmão que está perto de você, só para você falar isso para ele, para você decorar também. Diz assim, quando oramos juntos, há milagres extraordinários. Segundo, quando oramos juntos, anjos se movem e entram em lugares que nós não podemos entrar. E dá, inclusive, livramento de morte. Atos capítulo 12, versículo 5. Bota aí, meu filho. Pedro, pois, era guardado na prisão,
Mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. O plano aqui, gente, depois você lê Atos capítulo 12, o plano era matar Pedro. O plano era matar Pedro. Pedro está num local muito guardado ali, preso. Tinha 4 sentinelas, de 4 soldados cada um. 16 homens guardando Pedro, algemado nos pés e nas mãos. A Bíblia diz que o anjo entrou lá, soltou Pedro, abriu as portas e Pedro foi livre do plano de morte de Herodes. Quando nós oramos juntos, há um intenso movimento de anjos. É por isso que é tão poderoso a oração que nós fazemos aqui juntos. Lembra que hoje nós oramos pela família? Você tem noção, o rebuliço de Deus hoje na sua família. Porque nós oramos juntos. É por isso que eu estou revoltado com esse movimento desses reformodinha, desses internautas de minha tigela, sabe? Que, não, eu sou crente em casa, eu sou crente desigrejado. É mesmo. Tu vai achar um monte de gente para lá com tu. Uma quantidade de pessoas está aqui nessa manhã. Quando? Ei, a igreja, a reunião de salvos, de santos, é a ideia de Jesus. E essa ideia de desigrejado é a ideia do inimigo da tua alma. Senhor, eu não posso voltar cigarro, não, Senhor. É a ideia do inimigo que quer tragar a tua alma. É que eu fiquei nervoso quando vi o horário. Se eu ficar nervoso, ainda dá uma travadinha na língua ainda. Jesus, e aí, Zé, eu faço como agora? Você entendeu, senhor, não, gente? Olha, não vou ficar nervoso com o horário, não, tá? Eu vou pregar aqui. Na hora que for para parar, você pede para me parar que eu paro. Pode ser? Tu vai almoçar aqui mesmo hoje? Vai depressa. Deixa eu falar uma coisa. Pastor, o que acontece quando nós oramos juntos? Deixa eu falar para tu uma coisa. Existe libertação de pessoas oprimidas. Ei, tem alguém oprimido na tua casa? Tem. É só tu chamar alguém para orar por essa pessoa. Eu lembro que teve uma época da minha vida que Satanás conseguiu colocar uma algema maldita na minha vida chamada avareza. Geralmente acontece com médicos no primeiro ano de formado. Ele fica embriagado com tanto dinheiro. Escute, aí sabe o que aconteceu? A minha vida girava em torno do dinheiro. Eu não prestava mais culto a Deus. Eu parei de servir. Eu servia na igreja. Eu tocava contrabaixo. É igual assim. No dia que faltava contrabaixo, eu ia para a guitarra. No dia que faltava guitarra, eu ia para o violão. Eu tocava tudo. Tocar não, toco ainda. Sabe? Aí, eu parei de servir na igreja. Por quê? Por causa de dinheiro. Eu falei, se eu for tocar, eu estou perdendo mais um plantão. Preso pela avareza. Eu estava me perdendo, gente. Eu estava oprimido pelo espírito da avareza. Sabe o que aconteceu? Minha esposa chamou uma irmã lá para o quarto da minha casa, sem eu saber. Muito inteligente ela. Deus, liberta o meu marido. Liberta o meu marido. Deus, ele está morrendo espiritualmente. Ele só vai no culto 2 vezes por mês. Um sinal de morte espiritual é quando o crente para de congregar. Morte espiritual. Que ele está em processo de morte espiritual. Deus, o meu marido está morrendo espiritualmente. Aí ele está orando. De repente, irmão, eu estou no culto. Aí quem? O Espírito Santo veio sobre mim. E eu comecei a me sentir um lixo naquele culto. Eu comecei a ficar com vergonha de Deus. Eu comecei a lembrar de quem eu era e de como eu estava me tornando. Cada vez mais frio e cada vez mais indiferente às coisas de Deus. Eu falei, Deus, eu parei de servir. Como antes eu servia.
Meu primeiro amor, parece estar morrendo. E ali foi a obra do Espírito Santo. Por quê? Porque alguém estava orando junto. Aí naquele dia, e é sempre assim, quando alguém está orando junto, vai ter um dia que o Espírito Santo pega ele. Eu botei as minhas duas mãos para os céus, na igreja. Deus não sabia que eu fiz essa oração. No momento que eu fiz essa oração, eu lembro onde eu estava. Eu lembro quem foi o pregador do dia. E eu lembro da oração que eu fiz. Eu só lembro assim, que eu levantei as minhas duas mãos para o céu. Eu falei, Deus, se eu ainda presto para alguma coisa, liberta-me. Se eu ainda presto para alguma coisa, usa-me. Usa-me para ganhar almas. Naquele mesmo dia, as algemas da avareza caíram. E de um homem avarento, Deus transforma. Escute. Deus transforma. Me transformou em um homem generoso. Vai entender isso? Ele me transformou. Agora escuta. Não adianta vir com essa conversa de fui transformado e continuo nas mesmas práticas. Essa é mentira. Fui tocado pelo Espírito Santo e continuo a fazer as mesmas coisas. Mentira, mentira. A maior prova que eu fui transformado, que Deus abriu os meus olhos e eu vi a condição que está a congregação onde eu nasci e me criei. Se fosse hoje, seria mais ou menos um investimento de 500 mil reais. Eu falei, um investimento que eu tirei do meu bolso e na obra de Deus. Reformei o tempo todo, troquei toda a bancada, troquei todo o som, tratamos o tratamento acústico, a gente fez um regaço. Ei, daquele dia para frente, a minha vida nunca mais foi a mesma. Naquele dia eu recebi um outro batismo do Espírito Santo. Eu fui renovar naquele dia. O poder do Espírito Santo veio sobre mim naquele dia. Por quê? Porque alguém estava orando junto. Perto da meia-noite, às 16h25, tu conhece o texto? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão terremoto que os alicerces do cassino moveram. E logo todas as portas se abriram. Você pode repetir comigo? Diz assim, todas as portas se abriram. Gente, eu vou pregar mais devagar, porque eu estou gaguejar aqui, querendo gaguejar. Não sou gago, não. Já fui liberto já. Quero gaguejar, eu estou nervoso com o horário. Tu me dá mais 15 minutinhos aí? Quem me dá 15 minutos aí, por favor? 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15. Pronto. Dá para terminar a pregar aqui. Escuta aqui. Escute isso. Então eu estava ali, Paulo e Silas, orando juntos. Aqui. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Olha, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Para aqui. Por que os outros presos estavam escutando, gente? Por quê? Porque eles estavam orando e cantando em voz alta. Aí tu vem para o culto. Alto, mais alto. Sabe? Alto. Não. Tu vai cantar, canta em voz alta. Tu vai orar, ora em voz alta. Pastor, mas se eu estiver orando em voz alta, as pessoas vão ouvir a minha oração. Ótimo. Vai que alguém está perto de você, concorda com a tua oração? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tu sabe o que é clamar? Clamar é orar em voz alta. Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus, de tal forma que os presos da outra cela estavam escutando. Sabe o que acontece quando nós oramos juntos? Ei, sabe o que acontece quando nós oramos juntos? Está aqui. De repente, sobreveio um tão grande terremoto
que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Ai, irmão, tem porta fechada na tua vida? Tem. Pronto, sabe o que vai fazer? Chama alguém para orar. Quando o pastor Joel convocar reunião de oração aqui na igreja, quando o pastor Joel convocar uma vigília aqui na igreja, tu tem que ser o primeiro a chegar e começar a orar em voz alta, e cantar, canta em voz alta. Pastor, e se quem estiver do meu lado estiver incomodado, deixa ele ficar incomodado. Sabe por quê? Porque quando o poder de Deus vem, liberta você e liberta quem está perto de você também. Quer ver? As algemas que estavam em Paulo e Silas caíram. Mas a Bíblia diz, aqui o versículo aqui, ó, e foram soltas as prisões de todos. É por isso que é tão importante participar do culto. Porque talvez tu venha para o culto, tu está sem força para orar, sem força para cantar, mas se tiver um crente avivado perto do teu lado, orando em voz alta, cantando em voz alta, e a gente vai juntos, está aqui escrito, e todas as portas se abriram. Ei, abriu as portas para Paulo, mas abriu as portas das prisões de quem estava perto de Paulo também. Ei, eu quero declarar essa palavra no nome de Jesus na tua vida. Todas as portas se abrirão por meio da oração, por meio do louvor. Quando você estiver adorando a Ele, invocando o nome dEle, o poder do Espírito Santo virá. Ei, todas as portas se abrem. Portas se abrem quando nós oramos juntos. Por último, pastor, o que acontece quando nós oramos juntos? Por último, bota aí Atos 4:31. Cá. E tendo eles orado. Quantas pessoas tinha aqui, gente? Não sei. Eu só sei que eles estavam. Tendo eles orado. Eu só sei que eles estavam juntos. Pronto. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ei, quer ser cheio do Espírito Santo? Quero. Começa a participar de reuniões de oração. É claro que o diabo não quer que você participe de reuniões de oração. É claro que não quer. Por quê, pastor? Porque o diabo sabe que mais cedo ou mais tarde acontecerá na tua vida o mesmo que aconteceu com a igreja primitiva. O quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem? O crente mais fraco e o crente mais forte. O mais rico e o menos rico. Oh, glória a Deus. Porque não existe crente pobre, existe crente menos rico. O mais rico e o menos rico. Ei, olha para cá. Todos ficaram cheios. O mais santo e o menos santo. Todos ficaram cheios. Aquele que já tinha força para andar com as próprias pernas, e aquele que andava assim, sabe, manquejando. Todos ficaram cheios. Aqueles que perseveravam de pé, mas aqueles que um dia tropeçavam, caía um pecadozinho aqui, depois levantava de novo, aí continuava de novo, aí outro pecado aqui, caía de novo. Ei, todos ficaram cheios. Tu pode repetir comigo para ficar bem bonito? Todos ficaram cheios. O Espírito Santo veio para o melhor de nós e para o pior de nós.
Porque às vezes Satanás tenta te acusar. Você não merece um motor 3.0. Você não merece receber o batismo com o Espírito Santo. Mas se tu estiver na reunião de oração, se tu estiver orando com alguém, mais cedo ou mais tarde, acontecerá na tua vida o mesmo que aconteceu com os discípulos. Pastor, o que foi que aconteceu com os discípulos? Vamos voltar a Atos 2 agora para a gente concluir. Está escrito assim: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, meu Deus, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Calma aqui, aqui é os discípulos narrando a experiência que eles tiveram. Como foi? Foi assim, a gente estava orando, aí todo mundo orando, a gente estava com o olho fechado, porque quando vai orar tem que fechar o olho, para se conectar com Deus, gente. Deus, cumpre a promessa. O Senhor diz na tua palavra, e aqui tem que orar com fé. Orar com fé é orar de acordo com o que Jesus disse. O Senhor disse na tua palavra lá que é para a gente ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Deus, a gente não quer ficar com esse motorzinho 0.0. Não, Deus. A gente precisa de poder, de dínamos. E o Senhor diz na tua palavra, Atos 1:5, diz assim: pois João batizou com água. Batismo das águas, que a gente faz aqui todo mês. Batismo nas águas para arrependimento de pecado. Aí Jesus diz assim: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Tu recebes essa palavra em nome de Jesus? A gente precisa de um batismo com o Espírito Santo, é todo dia, gente, na verdade. Não existe batismo único do Espírito Santo. Não existe um enchimento único do Espírito Santo. Eu te provo na Bíblia, não agora, porque agora já acabou o tempo. Mas eu já tive muita experiência de batismo com o Espírito Santo. Toda vez que eu estou precisando de algo mais de Deus, é só me trancar no quarto, fechar a porta, emborcar o copo, emborcar o prato, dizer: Deus, alimento é bom, mas o que eu preciso mesmo é de um batismo com o Espírito Santo. Me batiza de novo, me enche de novo. Sabe o que acontece? Acontece aqui. De repente, aqui é os discípulos falando. Foi assim, Lucas. De repente, assim, inesperadamente, foi na hora que a gente nem está esperando mais. Já tinha 10 dias esperando. Batismo com o Espírito Santo, a mesma coisa. Ei, você está falando isso? Porque eu vou te convidar várias vezes ao longo desse ano para orar pela tua vida por batismos com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Ei, irmão, eu não era como muitos de vocês são, não. De verdade, desculpa aqui, eu não estou te ofendendo, não. Mas eu lembro todas as vezes que alguém me chamava para ir na frente. Oh, meu Deus. Eu fazia assim, igual João, assim, ó. Ficar sentado lá perto, igual o Diego daqui pertinho aqui. Era o primeiro, pular na frente. Na hora, mano. Na hora, meu irmão. Eu lembro que eu fui na conferência de pastores em Goiânia. E aí, eu estava aqui. Quando eu vi terminar a mensagem, nesse dia estava lá no fundo, eu vi que estava terminando a mensagem. E pelo jeito do pregador, ele ia chamar os pastores para vir à frente. Meu amigo, eu já comecei a vir à frente. Ele nem chamou o Vitor. Eu estou na frente. Já comecei a chegar por aqui assim. Os pastores que quiserem receber a oração, vem na frente. Eu fui o primeiro, fica aqui. Gente, isso não precisa atropelar ninguém, tá? Porque depois desse ensinamento aqui, vai ter gente derrubando cadeira, pulando em cima da cadeira. Não, calma aí. Vai chegar a tua vez também. Ei, eu lembro que eu estava ali em Goiânia e o pastor orou por mim. Rapaz, sabe que eu recebi uma nova descarga de poder na minha vida?
De repente, sabe o que é isso? É quando você nem está esperando mais. Sabe por quê? Porque às vezes você vê uma vez, aí você não recebeu o batismo do Espírito Santo ainda. Aí você desiste. Sabe quantos começaram a orar aqui para receber o batismo do Espírito Santo? 500. 10 dias depois, só tinha 120. 380 pessoas desistiram. Todos aqueles que desistiram não foram cheios do Espírito Santo. Repetir? Todos aqueles que desistiram não foram cheios do Espírito Santo. Mas todos aqueles que perseveraram na oração, todos eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que vieram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ah, irmão, sabe o que é isso? Você está aqui, recebeu uma oração, e aí quando o pastor impõe as mãos sobre a sua cabeça, que você está cheio do Espírito Santo, você tomado por uma alegria, um gozo, algo diferente na sua alma, sabe? Eu não posso descrever reações diferentes que podem acontecer com você, como aconteceu comigo. Aí o que aconteceu? Aí o Espírito Santo coloca na sua mente uma língua. Que língua é essa? Está na minha boca? Isso é inglês? Não sei. Isso é japonês? Também não sei. Isso é alemão? Não sei. Eu não sei falar alemão também não. Isso é aramaico? Não sei. Isso é hebraico? Não sei. É uma língua que coloca na sua mente. Ei, é só abrir a boca e falar. Alguém me entende, sim ou não? Alguém me entende, sim ou não? Quem sabe falar inglês vai entender com mais facilidade o que eu estou falando aqui agora. Se vir na tua mente aí agora, se eu só falar casa, na tua mente vem o quê? Home. Na tua mente, home. Ei. Se eu falar doce, na tua mente vem o quê? Ixi, o inglês está fraco demais. Se eu falar mesa, na tua mesa vem o quê? Na tua cabeça vem o quê? Table, aí todo mundo entendeu. Vem na mente assim, ó. Se eu falar livro, na tua mente vem livro, vem na tua mente? Book. The book is on the table, todo sabe. Então, vem na sua mente. Vem na sua mente. Quando o Espírito Santo te enche, Ele vai colocar uma língua na tua mente. Tu vai falar e não vai entender nada. Agora escuta, isso é gostoso demais. Nem tu entende, nem quem está do teu lado entende, a menos que o Espírito Santo dê a interpretação das línguas. Ó, e nem o diabo entende. Ah, isso é demais. Porque aí quando eu começo a orar em línguas, eu oro com o Pai. Ninguém mais entende. Filho, por favor, que eu não vou usar todos os 15 minutos que todo mundo me deu, não. Eu vou deixar um crédito aí agora, já que eu 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. Eu vou usar esse crédito ao longo do ano, tá bom? Sem precisar. Eu vou lembrar, ó, naquele culto eu vou dar o crédito. Escuta uma coisa, gente. Agora, para receber o batismo com o Espírito Santo, escute isso aqui. Primeira coisa, você vai precisar, sabe o quê? Crer na promessa de Jesus. Crente incrédulo não recebe nada de Deus, inclusive o batismo do Espírito Santo. Incrédulo não recebe nem a salvação, porque é pela fé que somos salvos. Nem a salvação recebe. Não recebe salvação, não recebe curas, não recebe milagre, não recebe nada de Deus. Você precisa crer. Ele disse isso, Atos capítulo 1, versículo 8. Acho que é o último texto da noite. Atos 1, 8. Mas Jesus falando: recebereis power
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8 está escrito o quê? Atos 1:5, ó. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Foi Jesus que prometeu. Agora, pastor, o que é que eu preciso fazer para que essa promessa se cumpra? Está lá em Joel capítulo 2, versículo. Não precisa botar nome, eu só citar aqui rapidamente. Está aqui escrito assim: ei, ainda agora, porque a promessa foi essa, e há de ser que nos últimos dias, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aqui é a promessa. Ó a promessa: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu quero declarar isso sobre os teus filhos também, em nome de Jesus. Você não criou filhos e você não gerou filhos, e você que não tem filhos, você não vai gerar filhos para perdição. Não, os teus filhos serão benção. Teus filhos serão profetas. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Irmão, escuta, a menos que você esteja quase desmaiando de fome, tu vai embora para casa. Pastor, eu estou hoje aqui no 7º dia de jejum. Eu vim entregar o jejum hoje depois do culto. Aí tudo bem, aí tu tá liberado, tu vai estar tonto, ficar meio tonto assim. Aí vai para casa, de boa. Pastor, eu estou no 3º dia de jejum, mas eu não sou acostumado a jejuar, estou aqui uma tonteira. Vai para casa. Mas se tu não estiver passando mal de fome, não faça como os 380 que saíram antes do culto. Que saíram antes do Espírito Santo ser derramado. Não, faz isso não. Os teus filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E sobre os vossos servos e as vossas servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Escuta isso em nome de Jesus. Escuta em nome de Jesus. Olha, gente, um dos cultos que mais vai crescer aqui na Renova vai ser o culto pela manhã, sabia? Porque no dia que eu precisar esticar um pouquinho mais, a gente tem essa folguinha aqui. A menos que você fique chateado comigo. Se ficar chateado comigo, tu vem pro culto da tarde que tem. Não, certinho eu tenho que terminar, não tem jeito. Não tem jeito. Porque tem um próximo culto? Não tem jeito. Mas aqui, se tu deixar, só mais um pouquinho. Calma aí, me ajuda. Fica firme e forte, não sai do lugar não. Faz o que é o jejum de meio-dia agora. Peraí, calma aí. E há de ser que derramarei do meu Espírito. Se você primeiro, se converter dos seus maus caminhos. Joel 2:2 diz assim: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Aqui é se converter e chorar os seus pecados. Alguma vez você já chorou ardentemente como que alguém que perdeu um ente querido por ter pecado contra Deus? Você vai receber o meu Espírito, você será batizado com o Espírito Santo depois que você se converter e chorar pelo seu pecado. Terceiro, segundo, depois que você se humilhar. Então diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em ira-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. É rasgar o coração, é se humilhar, é ser verdadeiro. É ser verdadeiro. Deus, eu cheguei hoje, estou me sentindo um lixo. Faz como eu fiz aquele dia. Deus, eu estou me sentindo um lixo. Não sei qual a expressão tu vai usar. Aquele dia, a expressão que veio da minha mente foi essa: eu estou me sentindo um lixo, Deus. É sinceridade. 15. Atender convocações para o jejum coletivo no templo. Está aqui. Toca a trombeta em Sião, convoque um jejum santo, reúnam todo o povo para uma reunião solene. Na Joel capítulo 2, versículo 15, na versão NTHL, vale a pena colocar isso aqui. Anuncie um dia santo de jejuns, ok? Para tudo! Para jejuar. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas não para jejuar. Quer o batismo com o Espírito Santo, mas não para jejuar.
reúnam todo o povo para o jejum, para uma reunião solene. Chorem os sacerdotes. O que é isso? Deus está dizendo assim para nós, pastores: eu quero que vocês, pastores, chorem pelo povo. Ei, Deus está levantando aqui alguns pastores nessa igreja que estão orando, jejuando e chorando por vocês. É por isso que eu quero tanto que Deus vai derramar o seu Espírito aqui sobre nós. Sabe o que é isso? Façam vigílias. Joel 1,13 diz assim: passe a noite, sabe? Joel 1,13: passe a noite vestido com pano de saco. Sabe o que é? Passar a noite chorando na presença de Deus. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor. Eu não quero ser esse crente com motorzinho 1.0 não, Jesus. Eu não quero ser não, Jesus. Todo dia eu fico com medo de morrer. Todo dia é uma fraqueza daqui, uma fraqueza dali. Todo dia, Senhor, todo dia é cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. Jesus, todo dia é uma angústia, é uma depressão, uma ansiedade, é uma tristeza que toma meu coração. Jesus, eu vou e parece que vou parar. Jesus, parece que toda hora eu vou morrer. Jesus, batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Jesus, eu não consigo servir na tua obra. Jesus, eu já tenho tantos anos de crente, não estou fazendo nada ainda na tua obra. Jesus, Ele prometeu e Ele é poderoso para cumprir a sua palavra na sua vida.